Eu não sei, ele configura a tela e aí muta meu microfone, não sei porquê. Mas não aparece que eu estou mutado. Vou tentar de novo aqui. Tá bom. Sim, a tela apareceu. Tela ok. E a sua voz também, perfeito. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos, eu agradeço aí o convite, é sempre um prazer para a gente, né, da academia, trazer aí, fazer um elo com a sociedade a partir dos nossos temas de estudo, né? E água é um tema que eu venho me debruçando sobre há bastante tempo, desde praticamente minha graduação, né? E aí esse tema já é por si, fora a pergunta provocadora, o tema já é provocador, né? Você conhece a água que bebe? E eu busquei fazer aí uma análise abrangente, que eu chamei das nascentes urbanas aos rios aéreos, né, o que eu tenho com isso. Então, eu vou passear aqui sobre alguns trechos que eu recortei e rever alguns conceitos, acrescentar outros, para a gente chegar e tentar responder aquela segunda pergunta provocadora da Beatriz, que é o que tem além de H2O na água, né? Vamos lá. Antes de mais nada, se a gente for pensar em alguns conceitos, vamos relembrar alguns conceitos, esse talvez seja um dos mais simbólicos que a gente tem com relação à água, né, que é o ciclo hidrológico. E a torneira está aí propositadamente, quer dizer, muita gente hoje, ao usar a torneira, não sabe o que tem por trás, né? E essa é uma figura muito simples, tá? que representa aquele ciclo hidrológico que a gente ensina lá no fundamental, né? Ele é como se fosse bidimensional, né? Então, praticamente a água circula a partir de um ciclo em que você tem condensação, aí as nuvens se formam, quando houver condições, há uma precipitação, a formação de chuva, a chuva é receptada pela vegetação, há infiltração, essa água infiltra, vai para os rios, também há um escoamento superficial, depois essa água evapora novamente e fecha o ciclo, né? Então, isso é uma mensagem simbólica aí do ciclo hidrológico. Se a gente quiser uma explicação mais pop, isso aqui foi uma figura de uma aluna, do ciclo B, né, terceira fase, 6º ano. Então, ela mostrou que as águas percorrem esse caminho: nuvens, chão, bueiro, rio, ou seja, a gente já sabe que é uma pessoa que deve morar numa cidade, né? Tem chão, bueiro, rio, cachoeira, represa, caixa d'água, cano, torneira, filtro, copo, boca, barriga, bexiga, privada, esgoto, rio de novo, outro rio, e tudo começa de novo, né? Então, é um pouco mais completo e vocês veem que já tem uma percepção muito mais urbana dessa questão de ciclo, né? A partir das interações da própria aluna. Bom, vamos tentar ampliar um pouco os conceitos. Alguém hoje já falou, eu queria ter assistido os rios aéreos ontem, né? Vamos falar um pouquinho também de rios aéreos, então. Essa é uma visão do ciclo que incorpora uma outra dimensão, né? É uma movimentação que é de oceano para continente. Então, o superávit de evaporação acontece nos oceanos, não nos continentes. Então, boa parte dessa evaporação que forma nuvem, que precipita, ela vem dos oceanos, né? Então, é como se que é a maior superfície líquida do planeta. Se eu retirar os oceanos, eu perco essa fonte de água que vem para os continentes. Então, ela tem uma parcela muito importante desse ciclo hidrológico e é muito pouco tratado nesse aspecto. Quando a gente fala de água, a gente está falando de torneira e o máximo que a gente consegue imaginar é uma nascente. A gente dificilmente faz uma associação de água, do meu provimento de água, com os oceanos, né? Perdemos esse link, esse elo de conhecimento, e aí a gente faz tudo que não poderia fazer com os oceanos, né? Então, boa parte dos resíduos, do lixo e de esgotos que circulam aí pelos meios do continente vão aportar para os oceanos, e boa parte sem nenhum tratamento. Bom,
cabe lembrar que a gente está perdendo nos oceanos essa capacidade de evaporação justamente por conta dessa poluição. Isso pode fazer com que eu tenha uma interrupção parcial desse superávit de evaporação que vem do oceano. Então, faz-se o fechamento do ciclo a partir da evaporação do oceano, condensação, e a maior parte da precipitação cai sobre o continente, né? Aí é diferente. Então, evapora mais nos oceanos e precipita mais nos continentes. E aí sim a gente fecha um outro balanço do ciclo hidrológico. Tá? É aí que vem a parte dos rios aéreos, né? Quer dizer, quando essa água vem dos oceanos, ela vem seguindo um roteiro, né? Uma rota, dirigida pelos ventos chamados ventos alísios, né? Que no caso do Brasil, eles sopram de nordeste, chegam inclusive na porção nordeste do Brasil. Então, quando esses ventos vêm dos oceanos, eles trazem essa umidade, e aí vem precipitar, especialmente na Amazônia, né? O caso dos rios aéreos é uma questão conhecida aí há alguns anos, né, no caso do Brasil, porque começou-se a fazer inferências sobre a precipitação que cai aqui no Sudeste. Vem de onde? Ela vem só das frentes frias que trazem umidade do Sul, ou tem outras parcelas? E aí começou-se a estudar essas parcelas e chegou-se à conclusão que uma boa parcela dessa precipitação vem da Amazônia, tá? Trazida, então, pelo arrasto dos ventos alísios que vem do oceano, trazendo umidade do oceano. A floresta funciona como um filtro seletivo, mas também uma espécie de reciclador local dessa água, né, porque ela, sobre ela precipita, mas ela evapora muito também na floresta, então ela mantém essa umidade. E aí os ventos alísios continuam o percurso e levam essa umidade que bate nos Andes, que é uma questão geográfica mesmo, de barreira geográfica. Ao bater nos Andes, essas nuvens estão numa altitude, né, que é limitada pelos Andes, essa água volta para o sul, ganha um movimento para o sul e vem precipitar, né, aqui no sudeste e no sul do país, especialmente. Então, alimentando aí esse caudal hídrico que a gente tem aqui no sul, no sudeste. Indo mais adiante, vamos relembrar também o conceito de nascente, né? Então, essa figura também é uma figura que nos remete lá no fundamental, né, que você tem nascente. A nascente, ela acompanha um perfil topográfico, né, de um relevo, de uma região, e ela está nesse ponto mais alto desse perfil topográfico, geralmente. Então, a água brota aí desse perfil, e aí ela vai descendo por gravidade e vai formando córregos, rios, né, rios principais, né, até chegar em rios maiores e, posteriormente, no oceano, né. A gente começa também relembrando o conceito de bacia hidrográfica. Então, aquele conceito de nascente também está associado ao conceito de bacia hidrográfica, que a gente começa a colocar uma complexidadezinha, que é a questão topográfica, né, de relevo. Aqui eu tenho não só uma nascente, mas tenho duas nascentes, duas bacias hidrográficas. E, nesse caso, estão aí uma do lado da outra. Quando chove no topo dessa divisória, parte da água cai para um lado, parte cai para o outro e alimentam diferentemente essas bacias. Pois bem, indo um pouco mais adiante, vamos aumentar um pouquinho a complexidade. Então, quando a gente fala de meio urbano, por exemplo, aquelas figuras ilustrativas de ciclo hidrológico, nascente, são muito associadas ao meio rural, né? Então, quando a gente fala de meio urbano, como é que isso se dá? Onde é que está a nascente aí, nessa figura, né? Para onde essa água escoa? Então, nós mexemos muito com essa topografia, no caso do meio urbano, e colocamos uma parcela importante de dinâmica, que é a seguinte: agora essa água escoa, né, porque a superfície ela é impermeável, quase toda impermeável, ela escoa com muito mais velocidade e infiltra com muito menos contundência, ou seja, diminui ou praticamente zero a infiltração, e essa água escoa com muita velocidade.
E aí, para isso, a gente foi identificando, não na natureza, mas na engenharia, alguns artefatos para lidar com isso, né? Por exemplo, ora, se eu tenho esse escoamento muito rápido, então é melhor que eu dirija esse escoamento por canais, né? E aí os rios, os antigos rios ou córregos, passam a ser canais retificados. Só que isso aumentou a complexidade porque aumentou a velocidade dessas águas. E ao aumentar a velocidade dessas águas, começou a gerar outros problemas. As enchentes, que é um regime natural dos córregos, começou a virar inundações, né? Por quê? Porque agora eu tenho artefatos, eu tenho cidade, eu tenho bairros, eu tenho casas, né? Nesse contexto, e aí o que enchia o rio agora passa a inundar casas e etc. Voltando um pouco àquela figura contemplativa do meio rural, vamos ampliar um pouquinho os conceitos. Tem uma questão associada aí à água, mas que envolve todo o contexto onde ela está inserida, né, um rio, por exemplo, e que você tem a vegetação que circunda esse curso d'água e a precipitação, quando vem, uma parcela dela infiltra e alimenta de forma bem mais lenta esse rio, né? Então, uma parte escoa e o rio enche naturalmente, só que uma boa parte, nesse caso, quanto mais florestado tiver, maior a parte que vai infiltrar, vai fazer um fluxo lento, devagar, até a calha do rio, né? Esse fluxo lento, devagar, ele é quase sazonal. O que significa isso? É que quando chove em janeiro, por exemplo, a parte que escoa superficialmente vai encher esse rio rapidinho, né? Então vai gerar essas enchentes. Só que a parte que infiltra, ela vai levar meses, 3, 4, 5 meses para chegar na calha do rio. E é o tempo da sazonalidade, é o tempo quando o clima da região estiver seco, é quando essa água está chegando no caudal do rio e mantém o nível do rio em níveis razoáveis, né? Ou seja, é essa água que infiltrou na floresta que vai garantir que eu tenha água na época mais seca, né? E isso é muito importante quando a gente vai falar, por exemplo, de crises hídricas no meio urbano. São Paulo viveu e vem vivendo crises hídricas de modo repetitivo aí, né? E por quê? Justamente porque a gente está perdendo cada vez mais essa capacidade de reter água por tempos maiores, a partir da infiltração e da chegada dessa água no meio, na calha natural, né? Bom, vamos pensar nesses conceitos aí em termos práticos. Essa figura é uma figura que eu tirei na época que fazia o doutorado, e mostra as represas do Jaguari, do lado esquerdo, e do Atibainha, do lado direito, que são hoje. Essa represa do Jaguari hoje está interligada no sistema Cantareira. E a represa do Atibainha é um dos principais reservatórios desse sistema, né? Elas estão na mesma situação edafoclimática, ou seja, geralmente a mesma média de precipitação, o mesmo tipo de clima e tal, predomina nos dois ambientes. Entanto, vocês podem ver o nível da água em cada uma delas, né? Então, o nível da água na represa do Jaguari está bem mais baixo. Vocês veem pela margem, né, exposta. E na Atibainha, não. Na Atibainha você tem uma variação de nível muito menor. Justamente porque, olhem a margem das represas. A da Atibainha está toda reflorestada, né? A do Jaguari, não. Ela, pelo contrário, não tem uma vegetação remanescente. Inclusive, tem alguns trechos com uma erosão acentuada. O que acontece, então? Você tem quando vem a chuva sazonal de verão, ela erode, leva sedimento para o reservatório, aumenta a área de evaporação e essa represa perde mais água. Quando chega ao período seco, não infiltrou, ela não tem água para manter o nível na época seca. A outra não, a outra mantém o nível regularmente. Essas fotos foram obtidas exatamente no mesmo dia, né? Bom, e vamos continuar com alguns exemplos, né? O tamanho do ATI, que aí
rio ícone aí de São Paulo. Rio de muitas voltas, né, tem duas origens etimológicas aí da língua indígena, que apontam um rio de muitas voltas, um tamanduá grande, né? De qualquer forma, de fato, o rio tinha muitas voltas, né? Então, o rio Tamanduateí, ele era um rio, aliás, como o Tietê também, um rio de várzea, onde um rio que fazia muitas curvas, né? Então, o curso original explica esse nome, era realmente um rio de muitas voltas. E hoje, onde se encontram a Avenida São João e Vale do Anhangabaú, ele fazia uma curva de 7 voltas, né, antes de voltar para o seu encontrar com um afluente mais importante, que é o próprio Anhangabaú, que era um rio. Então, esses rios jazem sobre a cidade junto com a cultura indígena que os denominou. Ou seja, o Anhangabaú está todo coberto, né, virou um grande canal coberto, e esse trecho foi extraído aí desse site sampa.arte.br, um trabalho que foi feito na época sobre os rios urbanos, e eu acho interessante essa frase, essa sentença, né? O Tamanduateí parece comportar-se de forma rebelde contra a concepção de progresso que o transformou num bueiro a céu aberto, depósito de todo o lixo social em perímetro urbano. Canalizado e poluído, ele corre com maior velocidade procurando o rio Tietê para desaguar, sem ter por onde se espraiar, sem encontrar os remansos que continham sua ânsia de desembocar, ele enche e invade impiedosamente a Avenida do Estado que corre ao seu lado. Então, é um retrato das enchentes e inundações urbanas de hoje. E aqui um registro histórico das diversas intervenções que o rio foi sofrendo. Então, primeiro foi feito um represamento natural, depois havia fartura de peixes, né? Aí, numa primeira intervenção, uma vala de desvio do Tamanduateí visando a retificação de um trecho, para corrigir, supostamente, um problema de inundação. Então, achavam que, retificando um trecho, eles diminuiriam, né, o transbordamento naquele trecho. Porém, aumentou a velocidade do rio, ele passou a transbordar em outro, né? Então, em 1810, uma vala no centro da várzea, aterro na continuação da ladeira do Carmo, novas retificações meados do século XIX, novas retificações em 48, grandes inundações em 50, 51, 56. Então, todas essas intervenções, especialmente essas de engenharia, geraram grandes impactos, né? Em 90, devido ao aumento da malária, Paula Souza e Teodoro Sampaio recomendam a retificação total do leito, justamente para evitar remanso, para evitar que alguns trechos tivessem proliferação de mosquito. E aí ele foi totalmente retificado até a Ponte Pequena. Bom, esse é um retrato do Tamanduateí já com todas essas intervenções em 1910, mas ainda mantinha aí uma característica de uso, né, quase rural, e hoje o completamente retificado e completamente alterado, os anos 2000 e diante, né? Aqui tem uma relação não sei se tem alguém de São José dos Campos aí, eu acho que a turma aí incorpora São Paulo e São José e região. Eu, quando coloco essa lâmina, eu pergunto para os espectadores, né, se eles conhecem os rios de São José, né? Então, muitos falam do Paraíba do Sul, que é esse que está em vermelho aqui no meio, né, porque esse é grande, corta a cidade em alguns trechos, tem pontes sobre ele, né? Os demais, muito poucos são conhecidos. Alguns, inclusive, já estão ou parcialmente ou completamente cobertos. É o caso do Córrego Lavapés, por exemplo, né, que tem esse nome porque era onde o pessoal dos tropeiros paravam para lavar os pés, tá? Então, tem uma história que ilustra, né, a relação do homem com a água, né, ao longo da história, e de como ele foi se apropriando e se desapropriando dessa água também ao longo da história. Então, é muito raro que numa palestra aqui em São José, alguém saiba dizer todos os córregos ou rios urbanos aí de São José dos Campos. Bom, para a gente aumentar um pouco a complexidade, eu vou pegar uma figura simples, né, que é daquela menina, daquela aluna Carolina Soares dos Santos,
e vamos extrair aqui uma parte que ela fala do esgoto e do rio, tentando já endereçar aquelas questões que a Beatriz colocou. E pegando figuras que eu já mostrei aqui também. Então, sobre essa figura aí, meio rural, o que acontece também é o seguinte, exatamente onde você perdeu essa capacidade, né, das matas ciliares, das florestas de galeria, que parte da função ecológica delas, inclusive, é de retenção de sedimentos e de qualquer carga que venha das áreas adjacentes. Você tem, por exemplo, em áreas adjacentes, onde você pratica agricultura convencional, você tem um carreamento de agrotóxicos para essa área. E isso vai chegar no reservatório, vai chegar nos rios, né? Então, aqui a gente começa a responder uma parte das coisas que a gente encontra na água hoje, viu, Beatriz? Agrotóxicos, né? Porque perdemos essa capacidade de retenção aqui natural dos efluentes, e outra coisa é que aumentamos o número e a quantidade de agrotóxicos que a gente trabalha na agricultura, e vimos aumentando isso ano a ano, né, no caso brasileiro. Essa é aquela imagem, né, da metrópole, e a gente pensa o seguinte, a Carolina ilustrou aqui que a água passa pela privada e gera esgoto. Agora, você imagina todo o esgoto gerado pela metrópole, como é que vai fazer com ele, né? Então, parte eu consigo tratar, no caso de São Paulo, uma boa parte ainda não é tratada, e esse esgoto vai ou in natura ou com algum tratamento para os rios, né? E é dos rios que eu retiro a água para abastecimento, né? Então, o que esgoto em São Paulo vai virar água para quem está mais a jusante, né, que recebe essa água lá embaixo, depois da confluência do Pinheiros com o Tietê. Aqui em São José, quem está em São José recebe água de Jacareí, por exemplo, né, e a nossa estação de tratamento capta a água do Paraíba do Sul e capta parte do esgoto e parte do esgoto tratado e do não tratado que vem, por exemplo, de Jacareí. Bom, isso aumenta a complexidade, né? O que tem nesse esgoto que é tratado e que não é, né? Então, vamos lá, a parcela que não é tratada, vem tudo. Tudo que tem no esgoto vem para cá. Então, fora todas as coisas, né, que a gente já sabe, né, do esgoto doméstico, toda a questão das atividades fisiológicas humanas, tem também uma série de coisas que estão embutidas nesse processo, mas que a gente ou desconhece ou esquece, né? Por exemplo, toda a parte de medicamentos que eu manuseio, né, que eu ingiro, se vocês olharem na bula dos medicamentos, lá tem um tempo de retenção no organismo. Geralmente esse tempo de retenção é de, no máximo, 1 dia, né? Depois de 1 dia, olhem lá também na bula por onde que esse medicamento sai. Ele sai, em geral, na urina, passa por uma filtração nos rins e vai, em boa parte, com complexo ativo ainda, para as águas de esgoto, né? Bom, eu consigo tratar uma parcela desses medicamentos, por exemplo, que vão para o esgoto. Uma boa parcela eu não consigo tratar, mesmo que eu faça algum tratamento de esgoto, essa parcela continua saindo como princípio ativo ainda, né? Então, se eu pensar em hormônios, antibióticos, antidepressivos, os principais, né, que geram maior quantidade de medicamentos utilizados no consumo humano, vão para as águas e a gente bebe isso de volta, de alguma forma, né? Isso aumenta a complexidade. Bom, vamos falar de complexidade em outro aspecto também, né? A questão distributiva, né, ou a questão do acesso à água. Então, isso aqui é uma ilustração da quantidade que cada habitante, em lugares diferentes do planeta, consome por dia de água. E a gente vê uma grande desigualdade nessa distribuição, né, a ponto dos canadenses terem uma média de consumo aí de até 600 litros por pessoa por dia, né, e o africano subsaariano consumindo até 20 litros por pessoa por dia.
né? Sendo que a média mínima ideal, que é colocada pela OMS, é de 50 litros por dia, né? Então, mesmo nós, brasileiros, a gente está acima dessa média mínima ideal, e se a gente considerar o que a OMS preconiza como sendo o mínimo adequado para todas as atividades, que é de 110 litros, a gente também está acima desse patamar, nós, no caso, os brasileiros. Mas também com grandes desigualdades. Então, a gente está falando de São Paulo com consumos que se aproximam dos norte-americanos, né, no Morumbi, e consumos que se aproximam do africano subsaariano em outras regiões da cidade, e regiões, inclusive, que sofrem com problemas de rodízio, etc., com muito mais frequência, né? Bom, esses números ilustram um pouco desse cenário. Então, hoje nós temos aí 33 milhões de pessoas no Brasil sem acesso à água potável regular, né? Então, ou são abastecidas com carro-pipa, ou não tem mesmo e colhem essa água aleatoriamente como pode, nos rios, né, anda quilômetros por dia para obter essa água, enfim. Então, uma grande quantidade de pessoas aí ainda sem água regular, e isso gera uma série de outros problemas de desigualdade que impressionam, né? Então, se a gente olha os números de baixo, a escolaridade das pessoas com saneamento, né? Então, 9,73 anos de educação formal, sem saneamento, 5,63 anos, ou seja, quase o dobro do tempo de educação formal daquelas pessoas que tiveram saneamento em relação às que não têm saneamento. Então, isso é um número chocante, porque ele tira, inclusive, a capacidade das pessoas de responderem no futuro por seus rendimentos, por sua escolaridade, por sua capacidade, inclusive, de se colocar no mercado de trabalho e tudo mais. A renda das pessoas com saneamento, R$ 2.947, 501 das sem saneamento. Então, a gente está falando aí de uma expectativa de desigualdade extrema por não prover um serviço essencial garantido pela Constituição, né? Bom, e aí tentando responder um pouco mais assertivamente sobre a questão do que temos na água além de H2O, esse estudo do CISÁGUA fez uma análise de água de torneira, tá? No Brasil inteiro, sobre a quantidade de agrotóxicos que nós temos nas torneiras. Então, a primeira constatação do estudo é extremamente impactante. Então, 86,3% das amostras de água continham elementos de agrotóxicos, né, no Brasil. 86%. Ou seja, é como se praticamente a gente bebe agrotóxico. E aí, se for comparar essa quantidade e os limites legais de detecção, etc., o pessoal vai dizer o seguinte, alguns vão dizer o seguinte, mas tudo bem, tem agrotóxico, mas está num limite que a legislação permite, né? De fato, boa parte desses agrotóxicos estão no limite que a legislação permite. Mas a gente pergunta, mas essa legislação está adequada? Né? Ou ela está muito leniente, ou ela está muito permissiva? E aí, aqui é uma comparação com a legislação europeia e a legislação brasileira. Então, nesse nível, 44% dessa água estaria considerada segura dentro do limite europeu. Mas 12% estaria acima do considerado seguro. De cara, 12%. Só que tem 30% aqui que não tem detecção. Quer dizer, na verdade, encontrou uma amostra, mas não conseguiram fazer a detecção a mensuração de quantidades. Então, tem uma massa cinzenta aqui que ainda está no limbo, que a gente não sabe, na verdade, né? Então, isso é um problema, né? Bom, e mais recentemente, uma pesquisa foi feita no mundo inteiro, porque uma pesquisa feita nos Estados Unidos detectou índices alarmantes de microplásticos
na água de torneira nos Estados Unidos. E aí esse grupo propôs uma pesquisa mundial e constatou que os microplásticos estão presentes nas torneiras do mundo inteiro, né? Numa proporção extremamente complicada. Então, no Brasil, 90% das amostras apresentaram microplásticos. Foram poucas, tá? Realmente, são 10 amostras no caso brasileiro, porque essa pesquisa é uma pesquisa mundial, né? Então, eles fizeram com todo o critério, essas amostragens têm todo o critério, uma critério de análise, etc., inclusive de quantificação, de diagnóstico e quantificação de cada tipo de microplástico existente. Então, foi um número de amostras pequeno. Mas são amostras que representam, de certa forma, esse universo da oferta de água no Brasil, né? Então, isso é outro ponto bastante preocupante. Bom, os medicamentos, a gente sabe que podem causar, né? Basta pensar, se eu ficar tomando hormônio na água todo dia, mesmo que seja um traço, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, isso pode ter algum efeito acumulativo, né? E eu posso ter problemas que estão relacionados a essa quantidade de hormônio que em algum momento pode exacerbar. O mesmo vale para outros medicamentos, né? E microplástico? O que acontece? Quais são os efeitos disso? Bom, algumas pesquisas hoje estão demonstrando que algumas obstruções crônicas, algum tipo de impacto sobre o sistema circulatório, e tem uma série de outros problemas aí que ainda não estão completamente estudados, né? Esse é um tema emergente de pesquisa, mas que certamente vão encontrar associações aí de problemas de saúde com essa presença de microplásticos na água. Bom, e chegando aí ao final dessa apresentação, eu coloco algumas questões para reflexão. Primeiro, parte dessa forma de lidar com a água, e aí é uma impressão minha, tem a ver com essa transição campo-cidade e a visão do Rio das Águas. Então, nós pegarmos aí pessoas que nasceram na década de 60, 70, 50, 60, 70, até aí a gente ainda tinha talvez um contato com a água original mais contundente, ou seja, na infância, pelo menos, a gente conhecia um rio, sabia o que era um ambiente natural, usufruía disso. Muitos, inclusive, tiveram como provimento de água cacimbas, né? Não torneira, né? Cisternas, né? Então, tinha uma relação com a água bastante diferente. À medida que a gente foi se transformando numa civilização urbana, né? Hoje o IBGE aponta que o Brasil está beirando os 90% de taxas de urbanização, embora isso pode ser questionado, mas de qualquer forma, boa parte da população vive de fato no meio urbano. Tem gerações que perderam essa visão, né? E tirando o que estudam na escola, a relação com a água vem da torneira mesmo, é só a torneira que faz essa ponte. E aí eu perco toda essa ânsia do saber da origem, né? E aí parte dos problemas que a gente tem podem se explicar a partir disso. Bom, houve um predomínio aí de um tecnicismo, né, de um caráter utilitarista em relação às águas ao longo do tempo. Então, aquelas ilustrações do tempo histórico do Tamanduateí aí refletem um pouco isso. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em contenção de inundação no meio urbano, em São Paulo, a gente fala de piscinões, né? Então, também é uma questão muito tecnicista. Então, há hoje uma linha mais emergente de pesquisa que tenta dizer, vamos voltar às origens, né? Então, vamos buscar na natureza técnicas e conhecimento para simular e mimetizar essa natureza nas soluções, mesmo para as soluções do meio urbano, né? Então, fala-se em soluções baseadas na natureza para isso.
Curto prazismo e interesse privado na gestão pública. E na água a gente tem isso muito claramente, né? Então, aliás, São Paulo vivencia isso, né? A nossa principal companhia de saneamento de serviços de água é uma empresa listada em bolsa de valores, inclusive no exterior, né? Então, quais interesses que essa empresa responde? Desigualdade no acesso à água, como já coloquei, e todas as consequências dessa desigualdade, ela tem um efeito sinérgico. Essa invisibilidade das águas e dos serviços ecossistêmicos, né? Aquela figurinha lá da influência da floresta no ciclo hidrológico e assim por diante. E, por fim, e não menos importante, uma questão que hoje vem sendo muito prejudicada, que é a participação social na gestão das águas. A legislação brasileira para a gestão de águas é uma legislação que foi considerada modelo no mundo, né, um exemplo, e justamente por preconizar a participação social na gestão das águas. Ela suplantava a ideia da democracia representativa, que a gente só vota de 2 em 2 anos, né, vota em representantes e depois não participa mais nem da política, nem da gestão dos bens públicos. E a água não, a água tem os comitês de bacia, né, o arranjo em conselhos e tudo mais, justamente para ter a participação social nessa gestão, independente de períodos eleitorais. Então, ela tinha um aspecto de ampliação da democracia que era muito importante e que hoje está se perdendo. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Bom, eu não sei se eu respondi ou não, mas se eu não respondi, eu estou aberto aqui a gente deixar um tempinho para a gente conversar um pouco mais. Wilson, olha, fantástico, parabéns. Eu fiz uma pergunta aí que depois o Guilherme acho que vai apresentar para vocês, ele que ficou de fazer as perguntas, mas você falou de descarte de medicamento, nosso próximo tema vai ser o lixo, e eu estou com uma revista aqui que fala que no Brasil, desde 1999, de acordo com o Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológicos, o medicamento é a principal causa de intoxicação e não é o medicamento do acidente doméstico, aquele que está no armarinho, a criança pega, é o medicamento que está no meio ambiente. Então, é um dado assustador isso, né? Esse lixo de medicamento. Você tocou no assunto, eu sou muito sensível a essa contaminação que a gente não vê, a essa contaminação que o lixo que está boiando, o pneu que está no rio, eu vejo, precisa tirar. Essas outras coisas que estão no rio, eu não vejo. E eu tenho medo, porque além do H2O, ali tem de tudo, entendeu? E eu sei que chega na minha torneira. E chega na água que eu compro no supermercado, também não vai resolver. Né? Não é porque eu comprei a água que aquela água de garrafa vai estar pura. Muito obrigada. Só fazer uma complementação ao que você falou, Beatriz. Um complemento dessa pesquisa de microplástico, o pessoal começou a divulgar o seguinte: então tem água da torneira com microplástico, então eu vou concentrar meu consumo na água mineral, na água E aí fizeram a pesquisa com água mineral. E ficaram estupefatos, porque tem mais, né? E aí até por conta do invase e do plástico que leva a embalagem, né? Então, inclusive, uma das principais marcas foi a que teve o maior número de quantidade de microplásticos. Enfim, não adianta correr. Não adianta. Eu chamo o Guilherme para as perguntas, então. Então, vamos lá. Estão chegando mais perguntas aqui. Antes de mais nada, parabenizar também o Wilson pela apresentação, que foi muito esclarecedora. E, bom, vamos começar, então.
Primeiro, uma pergunta da própria Bia. Gostaria de saber, essa água que demora para penetrar é a mesma água que, contaminada com agrotóxico, vai demorar até anos para chegar à torneira de nossas casas, chegar em lugares distantes de onde começou a contaminação? Sim, embora, Beatriz, há um efeito também de filtragem, tanto pela vegetação quanto pelo solo, né? Então, essa água, ela sofre uma espécie de filtração lenta, no final das contas. Então, essa água, a maior parte dos agrotóxicos é carreada não por essa água que infiltra, né, mas pela água que escoa superficialmente e chega mais rápido, inclusive, no leito dos rios. Então, se a gente comparar amostras, né, de água de mesma origem, mas que sofreram o escoamento superficial e que passaram pela infiltração lenta, essa da infiltração lenta certamente vai ter uma quantidade menor de agrotóxico, embora não esteja isenta, né? Então, parte dele acaba percolando e vai chegar sim, né? Há, inclusive, hoje, pesquisas que mostram a contaminação do aquífero Guarani, nas bordas do aquífero Guarani, justamente por essa água que vai infiltrando lentamente, né? Tá certo. Obrigado. Muito bem, então, vamos lá. O Daniel fez uma pergunta também. Ele, na verdade, retoma uma fala do professor Adrelino Campos, que, na época dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, disse que omissão significa permissão, isto é, que a omissão do poder público gera falta de planejamento urbano, que gera muitos problemas ambientais. E ele gostaria de saber se você concorda com o professor Adrelino Campos. E, além disso, ele faz um pequeno comentário. Ele diz que, no ponto de vista dele, os gestores tinham que ter ensino superior e formação em administração pública para exercerem seus cargos. Com a primeira colocação, concordo totalmente, né? E vou além. A omissão do poder público pode matar, né? Aliás, de certa forma, a gente está vivenciando isso hoje no país, né? E com relação à segunda, aí é um pouco mais polêmica, né? O que é o gestor? O gestor é o político que a gente escolhe para ser o prefeito, o governador, ou o gestor é um gestor mesmo, é uma figura, né? No governo, no nível federal, em algum momento houve uma mudança no plano de carreiras geral e criou-se a figura do gestor público, da carreira de gestão pública, né? E de pessoas extremamente bem formadas, foram concursos, inclusive, bastante procurados, justamente para dar esse suporte para aqueles políticos que estão à frente de cidades, de estados, da União. Então, não sei, eu não concordo plenamente com essa ideia, né, de que o eleito, no caso, o eleito para mandato executivo, tenha que ter um curso de administração ou de gestão pública. Até porque a questão política tem um espectro muito maior que isso, né? Mas que deveria haver uma equipe bem capacitada de gestores públicos que dessem suporte a essa gestão do executivo, sim, aí eu concordo e, de certa forma, algumas soluções já existem e já foram lançadas em algum momento para isso. Muito bem. O Jerônimo fez duas perguntas. A primeira é: o grande número de enterros pode acarretar o aumento da contaminação dos lençóis freáticos? E, além disso, ele questionou sobre o novo marco do saneamento. Qual é a sua visão, professor, a respeito da privatização da água e de seus impactos socioambientais? Duas perguntas difíceis, mas vamos lá. A primeira delas, a questão de aumento de sepultamentos, vamos lá, o aumento da movimentação em cemitérios não deveria trazer maiores impactos à água. Não deveria. Se todos esses cemitérios, esses locais fossem executados de forma
seguindo toda a normativa e seguindo as orientações técnicas para isso. Mas não são, né? Então, boa parte dos já existentes, há muito mais tempo, não tinham qualquer preparo para evitar contaminações e tal. Então, aqui no estado de São Paulo, a CETESB, inclusive, em algum momento, fez um trabalho de diagnóstico e de autorreparação, né, de estanqueidade para esses cemitérios locais. Mas se a gente for pegar todos os municípios do Brasil, a gente vai ver situações completamente fora de padrão. E sim, isso pode acarretar um aumento do lixiviado de material contaminante para rios, para lençol freático e assim por diante, né? Varia muito de situação, varia muito de contexto para contexto, né? A segunda pergunta é sobre a privatização, né, do serviço de água. Esse assunto também é um assunto muito polêmico, e que remonta, inclusive, à discussão sobre o que é melhor para a questão de bens públicos. É a gestão pública ou uma gestão privada, né? Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre a técnica de gestão, tá? Então, há bons exemplos de gestão de bens públicos por empresas ou pelo próprio poder público diretamente, e também há bons exemplos do setor privado, né? Eu acho que o grande problema é o caráter regulatório, né? Uma vez que você estabelece uma concessão para uma empresa privada operar um serviço ou um bem público, você deveria ter um caráter regulatório muito bem trabalhado, inclusive com participação e controle social. Então, é isso que garantiria que a gente tivesse uma orientação para que princípios como a qualidade de vida, princípios como a prerrogativa do direito do acesso à água pelo cidadão, do acesso à água ao serviço de saneamento, fossem garantidas, seria esse controle social, né? Então, a simples privatização, a simples concessão, sem uma regulação e sem controle social, ela pode ser extremamente nociva à sociedade, né? Entendido. E a Dina, ela faz uma pergunta aqui, que eu vou emendar com a pergunta do Frei Márcio, porque elas são bem paralelas. A Dina pergunta: a dupla filtragem da água não retira os hormônios e os microplásticos? E o Frei Márcio questiona: o que os filtros filtram, na verdade? Bom, vamos lá. Eu não sou um técnico nesse aspecto de tratamento, né? Conheço alguma coisa, né, faço parte de um grupo aqui no ITA, inclusive, que lida com isso, mas não sou o especialista, né, na parte de tratamento de recursos de água. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: há várias técnicas de tratamento. Tem algumas, por exemplo, a osmose reversa, né, que tem a capacidade de filtrar até partículas muito finas, muito pequenas, né, e poderia resolver boa parte desses problemas. Agora, é um método caro, e um método que, aplicado em escala, ficaria muito custoso. Então, a resposta é: se a gente já tem problema de lidar com um tratamento de esgoto num nível mínimo secundário para a maior parte dos municípios do país, quiçá atingir um nível de tratamento terciário ou que incluísse, por exemplo, a osmose reversa, né? Então, esse é o problema. A técnica, a solução, a gente tem. Agora, há um custo muito alto. É um custo mais alto do que se a gente, por exemplo, investir não no fim do tubo. O que é o fim do tubo? O fim do tubo eu sujo a água, né, já que eu tenho um sistema que pode tratar isso no futuro, então eu sujo e não tem problema, depois eu limpo quando eu for recuperá-la, né? E muitas vezes você fala, então, vamos criar uma cidade, vamos carregar todo o esgoto concentrado num ponto, e aí a gente trata esse esgoto e depois repõe né?
Então, tem duas questões aí. Uma primeira, talvez fosse mais razoável eu tratar isso por setores, né? Aplicando técnicas que não se dão à escala, ou seja, que eu poderia tratar numa escala menor, mas com melhor qualidade, tá? Ou outra questão é a seguinte, deixar de pensar só no fim do tubo e pensar em reduzir, primeiro, reduzir a quantidade utilizada, reduzir o desperdício, né? Reduzir todo o processo de lançamento de outras coisas no esgoto, para aí sim, depois eu propor uma solução que vai para tratar uma quantidade menor, né, com essa técnica mais apurada, né. Então, você vê que mesmo nos Estados Unidos, né, que tem técnica sobrando, vamos dizer assim, os microplásticos estão presentes em 94% das torneiras, né. Pergunta, o que o filtro filtra? Então, depende da malha do filtro, né? Como eu falei, a osmose reversa é um sistema de filtração reversa, né? Mas, dependendo da malha do filtro, só que quando eu vou diminuindo a malha do filtro para filtrar mais coisas, eu tenho dois problemas. Eu tenho muita coisa filtrada, e aí eu tenho que tratar esse material filtrado. Então, nas estações de tratamento de água e de esgoto, uma parte do material que eu preciso dar destino é aquele que fica retido, que eu tenho eu não posso jogar no aterro sanitário diretamente, eu tenho que garantir que ele não tem patogênico, que ele não tem uma série de coisas e tal. Então, ao filtrar muito, eu retenho muito material. E segundo, ao filtrar muito, eu preciso de um bombeamento também, preciso de energia para romper esse filtro. E aí eu aumento o custo do processo, né? Então, é um jogo aí de um balanço entre custo e benefício, pensando que a gente tem uma situação em que 35 milhões sequer têm acesso à água regular, né? Esse é o discurso do setor de saneamento. Então, como é que eu vou garantir a osmose reversa para todo mundo se eu mal tenho ainda água para todo mundo, né? Mas isso é uma visão que a gente precisa mudar. A gente precisa olhar com outro olhar essa questão do provimento de água e de saneamento. Até pelos efeitos sinérgicos que ele tem sobre outras coisas. E ainda sobre essa questão dos filtros, outra pergunta que houve foi, entre as 3 possibilidades para uso doméstico, qual delas seria a menos contaminada? Filtros de barro, filtros elétricos ou compra de água em vasilhames? Vamos lá. Compra de água em vasilhames pode incorrer no mesmo problema dos microplásticos, né? Então, não resolve. O filtro, eu não entendi o filtro elétrico, mas eu estou entendendo que são aqueles bebedouros elétricos que tem algum tipo de filtro, né? Alguns deles têm filtros que retêm mais material particulado e outras coisas que os filtros de barro. Embora os filtros de barro tenham são uma boa solução ainda para boa parte da população. Também envolve uma questão de custo. Quanto custa um filtro de barro, quanto custa um filtro elétrico, vamos chamar assim, como a pessoa perguntou, né? Vou responder, inclusive, com uma pergunta que foi feita para um grande especialista nessa área no Brasil. Perguntaram para ele o que o senhor usaria, né? Então, a pergunta se inverteu. Ele falou, não quero saber qual que é o melhor, quero saber qual que é o que o senhor usa. E ele foi que aperfeiçoou um método desse de osmose reversa para uso residencial. E aí ele disse, olha, eu tenho esse sistema na minha casa. Agora, esse sistema funciona com eletricidade. Então, se eu não tiver eletricidade, se acabar a luz, por exemplo, como é que eu faço? Aí eu tenho que ir para uma água mineral, por exemplo, né, para um provedor externo. E aí, o que eu faço? Eu compro água de vários fornecedores, porque para garantir que, pelo menos, eu estou diluindo o meu problema, né? Porque se eu comprar de um só e esse aí tiver um problema grande, eu vou estar enrolado. E ainda sobre isso, a Isaura questiona se ferver a água adianta de alguma coisa?
Para os patogênicos, sim, mas para diversos outros, não. Né? Por exemplo, tem alguns medicamentos, tem alguns compostos que você pode ferver que eles se mantêm, né? Se mantêm ativos. Mas a fervura da água é indicada para essa questão dos patogênicos. Então, resolvo a questão dos patogênicos, dos que causam doença, geralmente. São organismos vivos, Okay. Né, que não suportam uma temperatura acima de 90, 90 e poucos graus Celsius, que é a temperatura do ponto de fervura. Muito bem. E a Dina, ela volta a fazer uma pergunta. Quando você falou sobre voltar às origens, ela gostaria de saber o que isso significa. Quais seriam as soluções conectadas com essa volta às origens? E, além disso, ela pergunta sobre a canalização dos rios, o que poderia ser feito a respeito. E, além disso, eu mesmo faço uma pergunta, quando você estava falando sobre os piscinões, se você poderia falar mais sobre a alternativa natural aos piscinões. Bom, a alternativa aos piscinões, na verdade a pergunta envolve o mesmo tema, né, que são essas soluções baseadas na natureza. O que tem acontecido em muitas cidades no mundo é exatamente uma volta às origens. No caso da Alemanha, por exemplo, a Alemanha criou um programa de renaturalização de rios, que é um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores programas de renaturalização de rios do mundo. O que eles fazem? Eles estudam o ambiente original do rio, mesmo os que passam por áreas urbanas, e buscam recuperar ou requalificar aquele rio, voltando para aquele ambiente natural. Se é um rio que está retificado, por exemplo, e naturalmente ele era com curvas, então eles estabelecem, fazem lá, desapropriam áreas, né, montam as curvas no rio, recuperam áreas de floresta e de vegetação lindeiras ao rio, e assim por diante. Tá? Seul, na Coreia, fez um programa de renaturalização do maior rio urbano deles, né? Um rio que passa no meio da cidade de Seul. No caso deles, não foi uma renaturalização completa, foi parcial, né? Foi basicamente montar alguns bancos de vegetação, mas eles incorporaram o rio à paisagem urbana, né? Mas isso ajudou a resolver, inclusive, um dos problemas que era o lançamento de esgoto no rio, né? Então, a população lançava esgoto enquanto o rio era um esgoto. Quando passou a ser um ambiente muito diferente e aprazível, então a própria parte dessas emissões foram suspensas a partir da própria população que deixou de lançar, né? É como se a gente falasse assim, vamos transformar o Tietê num grande canteiro e fazer com que a população utilize, usufrua desse rio como um grande canteiro, um grande parque linear, por exemplo, e parte dessa poluição vai ser evitada por consciência da própria população. Lógico que não o total, né? Talvez nem a maior parte. A maior parte dependa de ações mais firmes do setor público, né, da companhia de saneamento e assim por diante. Mas é uma forma, inclusive, de fazer a população mudar a forma como encara a água, o rio, enfim. Então, só complementando a primeira pergunta, que é qual que seria a alternativa? Né? A alternativa é essa, a alternativa é fazer como se faz na natureza. Então, isso implica em ter, no caso do meio urbano, em ter muito mais áreas de vegetação, né? Diminuir as superfícies impermeáveis, aumentar a infiltração, criar, inclusive, microestruturas de impermeabilização que possam ser aplicadas para cada quintal, para cada área de propriedade, né? Fora algumas outras de maior, mais massivas, né, de maior área e assim por diante. Então, essas soluções passam por aí. Ok. E sobre essa questão da percepção das pessoas a respeito dos rios, a respeito das águas, a Isaura faz uma pergunta que eu acho que cabe agora, que é: por que a sociedade em geral vê a água como um bem inesgotável, vê a água como infinita? É uma resposta que ela gostaria de escutar do senhor.
Bom, lembram daquela figura primeira que eu coloquei do ciclo hidrológico, né? As pessoas ainda têm muito aquela figura em mente quando fala de água. A água vai chover, vai evaporar, vai chover, volta e o ciclo continua, então ela é inesgotável. Essa talvez seja a primeira fonte de percepção da inesgotabilidade da água, né? O que não está presente nesse raciocínio primeiro, aquela outra dimensão do ciclo que eu comentei, que muito dessa água vem dos oceanos, né? Então tem uma outra dimensão que não está incorporada nessa percepção. E os oceanos hoje estão muito poluídos, né? Então, isso também está longe, eu não vejo, eu não estou em contato direto com o oceano, né? E mesmo aqueles que moram no mar, né, de frente ao mar, não têm o contato com essas áreas de grande poluição do oceano, né? Então, eles não vêm, estão longe. E a população de meio urbano está longe dessas origens também. Ela pega água da torneira. Ela tem um serviço que provê boa parte dessa população, porque alguns não têm, mas uma boa parte tem, e essa água fica ali na torneira chegando direto, a um custo muito baixo, né? De modo geral, um custo muito baixo, e sem nenhum critério, sem nenhuma regulação para um uso mais menos perdulário, para um uso mais eficiente, né? E aí as pessoas vão usando e não se dão conta, né? Ok. E, por fim, temos a pergunta do Marcos. Ele, na verdade, traz um comentário. Ele gostaria de saber se o comentário procede, se a informação procede, que é de que na água tratada pelos municípios é acrescentado flúor, o que acaba sendo um diferencial positivo em relação à água mineral comprada em vasilhames. Ele gostaria de saber se isso procede. O flúor, inclusive essa também é uma questão que tem uma certa polêmica, né? O flúor foi introduzido na água há um bom tempo atrás, na água potável, né, das companhias de abastecimento, para reduzir a incidência de cáries, né, nas pessoas, na população, de uma forma quase invisível, né? A pessoa está tomando água, está usufruindo dessa água e automaticamente estaria fazendo uma espécie de tratamento prévio para evitar cáries. E ele foi bastante efetivo para esse fim, né? Só que aí, com o passar do tempo, também surgiram o flúor, tem na pasta de dente, né, em quantidades também razoáveis, e em outras coisas, e começou a haver alguns problemas de fluorose, né, de uma quantidade exacerbada de flúor, né, a ponto de se questionar se deve ou não manter essa quantidade de flúor, de fluoretação da água, né. Então, de fato, sim. Então, a água potável que chega nas residências, ela tem uma fluoretação aí em boa parte dos locais. Agora, de fato, se for comprar uma água engarrafada, por exemplo, a não ser que a fonte tenha uma fonte natural, ou tem uma fonte com flúor, né, isso não esse flúor não existe, né? Agora, por outro lado, ao usar uma pasta de dente, boa parte dessas pastas de dente tem flúor também. Então, essa vantagem relativa aí pode se perder justamente por isso. Muito bem, essas foram as perguntas que surgiram durante a sua fala. Bia, você gostaria de fazer algum comentário final? O assunto é muito, muito importante, né? A contaminação da água, a contaminação, quando eu fiz aquela pergunta, além do H2O, o que tem na água? Eu acompanho notícias sobre casos de contaminação, e na França tem um caso de agrotóxico que tem a ver com a contaminação que eu falei, né? Entra no leito freático e vai. A França proibiu, eu esqueci o nome do agrotóxico, proibiu em 2000, e em 2015, um pediatra de uma cidadezinha que nem usava aquele agrotóxico, tinha uma produção agrícola, mas não tinha grande produção agrícola, era mais folhas comestíveis, salada, verduras de feira.
Uma cidadezinha bucólica, linda, o pediatra tinha um percentual de crianças com câncer acima da média nacional. E ele pegou a água da torneira dele, mandou para o Ministério da Saúde e acharam agrotóxico que estava proibido há 15 anos. Acharam ali na região. E ficaram assustados. Bom, os agricultores estão usando escondido, né? Está entrando no país. Foram investigar, não. Vinha de contaminação de leito freático, chegava na região, a água era tratada e ia para a torneira. Então, eu abro a torneira, eu falo, o que tem aqui, o que está entrando hoje em casa, que ninguém sabe. E a Sabesp, nós sabemos, né, por reuniões aqui em São José, que a Sabesp não analisa esses ingredientes, né? Faz uma análise de patogênicos e pronto. Não quer saber o que mais, quer dizer, quer saber, mas não, é melhor que a gente não saiba, né? É a política do melhor não saber o que tem na água. Eu fico muito preocupado, muito preocupado. E eu acho que o grande problema, quer dizer, é que a água é uma coisa que nós somos água, né? Então a gente está em constante contato. Não é uma coisa que a gente usufrui uma vez ou outra, né? A gente está em constante contato. Então qualquer coisa que polua, né, esse bem pode gerar efeitos aí acumulativos, sinérgicos, etc., importantes. Então, de fato, a gente deveria ter uma preocupação maior com o que a gente bebe. Com certeza, com certeza. Muito obrigada por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Cabral. Valeu. Bom que vocês gostaram e eu pude responder a boa parte das questões, né? E para nós é sempre muito bom poder dialogar. Aliás, vocês foram muito participativos, muito mais que a média dos meus alunos. Chegou uma pergunta aqui da Roseli, se já existe agrotóxico no aquífero Guarani. Já, isso há bastante tempo, já tem pesquisas nas bordas, né, do aquífero, especialmente nas regiões de grande produção agrícola. Isso. Já há indícios de contaminação, sim. Metal pesado, agrotóxico, hormônio dado para o gado crescer, antibiótico, quando a Europa proibiu antibiótico nas criações, já tinha interação medicamentosa da água do Danúbio consumida nas cidades por causa da presença do antibiótico ali. Não saber o que a gente bebe, eu acho que é o maior risco, porque aí bebemos qualquer coisa. Sim. E a ignorância, nesse caso, é usada justamente como uma espécie de antídoto do controle social, né? Quer dizer, nós somos ignorantes em relação a isso, e a gente não cobra, a gente não, né, vive passivamente diante da tragédia que pode ser. E aí, né, o gestor faz o que quer. Aqui em São José, não sei no seu bairro, Cabral, a gente mora perto, não? Mas aqui no Urbanova, o cloro da água chega sistematicamente abaixo da norma. E a Sabesp não me responde. São José tem uns problemas crônicos, né, tanto de níveis de cloro, mas também com relação a material em suspensão mesmo. A gente teve uma época que ficou filtrando a água no condomínio e tinha que trocar o filtro a cada semana. E filtro de material particulado, grosseiro. Enfim, e a Sabesp dizia que estava dentro dos limites. Uhum. Na França, agora, eu acompanho muito essas notícias na Europa, recentemente, numa área agrícola, a tubulação de PVC lá, eu não sei se aqui, isso daí eu não tive tempo de investigar, tubulação de PVC lá, feita antes dos anos 80, ela causa um câncer de fígado.
E há uma região que o governo ainda não trocou essa tubulação. E eu fico pensando, meu Deus, as construções antes de 80 são muitas. Né? O que tem nesse PVC? Os principais selos de sustentabilidade na construção civil estão tirando o PVC como regra, né? Quer dizer, para você atingir o nível maior de qualificação, você não pode usar PVC. Justamente por isso. E isso independente, quer dizer, a gente está falando de um PVC originário, né? Foram logo da criação e tal, que tinha os estudos eram menos proeminentes, então você tinha uma perca do material contaminante mais rápido. O PVC melhorou, mas não resolveu. Né? Então, é um problema. Né? É um problema que nós vamos ter, se já não estamos tendo e não sabemos, né? Nós vamos ter em algum momento. Vou me abster de beber água. Como? Parabéns. Parabéns. É isso. Obrigado aí vocês. Muito obrigada por você aqui. Jerônimo falou em amianto. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, foi excelente. Estou à disposição. Muito obrigada, foi excelente. Muito obrigado, professor Wilson. Excelente, a gente aprendeu muito, muito obrigada. Que bom, que bom. Eu vou pedir para vocês colocarem a carinha para o nosso amigo Adilson fazer a foto, porque eu não, de ontem para hoje eu também não aprendi a fazer a foto. Ai, pelo amor de Deus. Deixa eu desligar isso aqui. Faz assim, olha. Não, assim. Fez, Adilson. Um dia depois, críticas do presidente da Câmara pela forma como conduz o enfrentamento da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu Arthur Lira, parte do Planalto. Aí, Adilson. Olha. Saiu até o Bolsonaro na foto aí. Oh, meu Deus. Um áudio rolando aí. Joga fora. Faz outra. Com certeza. Obrigada, Gente, Adilson. boa noite, Frei então. Você quer encerrar, Frei Márcio? Não, vamos lá. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez o nosso palestrante, né, o Wilson Cabral, e todas as pessoas que participaram. Eu acho que isso vai nos mostrando como que a gente vai se conscientizando, né, de problemas que nem sempre a gente está a par. Eu creio que esse talvez seja o desafio que nós temos que enfrentar. Né? Ontem nós vimos que tem experiências positivas de conscientização nas escolas. Eu acho que tudo isso pode ser integrado e pode ser repassado para outros. O que nós estamos fazendo aqui é uma tomada de consciência com pessoas especializadas que nos questionam e, ao mesmo tempo, nos fazem, então, procurar caminhos para difundir, divulgar essas informações que são tão importantes para o futuro da humanidade. Não diria nem para o nosso futuro pessoal, mas para o futuro da humanidade. Que a gente possa, então, agradecer a vocês todos que participaram e que nós possamos, então, continuar firmes nessa conscientização. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada, maravilhoso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Bia, você não vai falar sobre amanhã? Amanhã vai ter o debate, às 8 horas, apareçam, vai ser muito legal, a partir do filme que assistimos nessa semana. Quem não assistiu, está lá no link que foi enviado a todos.
E não vai ser por esse site também, né? É importante que todos saibam que tem que entrar no site do YouTube. Não, é na página da CNBB, no canal da CNBB do YouTube. Na página da CNBB. Tá bom. Ô, Márcio, não pode colocar amanhã, a exemplo do que foi feito hoje no site da paróquia sobre o filme? Claro. Podemos pôr. E aí a gente dispara também. Obrigada. Isso. Legal. Tá bom, então. Gente, boa noite. Então, uma boa noite para vocês também. Vamos tomar um copo de água antes de dormir, né? Água filtrada, de preferência. E fervida. Olha, Frei Márcio, hormônio, quando é a pergunta que a Dina fez, há alguns medicamentos que não têm filtro. Quando a Europa decidiu tirar o antibiótico da criação, não tem como filtrar. Hormônio feminino não tem como filtrar. Não tem. Perigo, isso, hein? Ó, gente, eu coloquei no chat aqui o endereço de amanhã, tá? Para acessar amanhã. Ok, e a gente divulga também amanhã o endereço. Isso. Tá bom, então, gente. Então, uma boa noite. Boa noite. Durmam bem. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Muito bom, muito bom. Que bom mesmo. Que bom, Marcos. Que bom que você gostou. Cadê o Márcio? Parabéns por Piracicaba. Ah, é? Eu vou morar